Acorda, José é o título de hoje. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, nós estamos diante da sua gloriosa palavra, palavra viva, palavra inspirada, palavra inerrante, infalível, palavra autoritativa, palavra poderosa. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem se torne perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor, existe algo nesse texto de Mateus 2, do 13 ao 23, específico, próprio do texto em si, que o Senhor quer falar e fazer nas nossas vidas nessa manhã. Fala conosco, Jesus, e toca em nós por meio desse texto, e que o Senhor venha trazer um despertamento espiritual entre nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Não é raro eu ver alguém dormindo enquanto estou pregando. Quase todo domingo. Eu entendo, né? É cansativo sentar, ouvir 50 minutos, a mesma pessoa, com o ar-condicionado ligado, a luz um pouco baixa, e com esse tempo de chuva, então, várias vezes, desde o começo da minha jornada de pregação, tive e tenho que lidar com pessoas dormindo durante o sermão. E eu vou principalmente dizer assim, que eu sei que faz parte, quando às vezes a gente entra em áreas do sermão mais abstratas, mais teológicas, o disjuntor cai de muitos de vocês. Mas aqui eu vou confessar uma coisa, que mais de uma vez eu estava pregando, eu vi alguém dormindo e eu falei, porque a palavra de Deus diz... É muito legal fazer isso. Eu não dou risada, mas por dentro acontece um riso assim, sarcástico, de ver isso acontecer. Hoje nós vamos falar sobre José dormindo. Deus vai falar com ele pelo menos 3 vezes, só nessa perícope, só nesses 10 versículos, enquanto ele estava dormindo. Então, hoje, alguns de vocês têm base bíblica para dormir, se quiser ouvir a voz de Deus. Boa noite, bom descanso e que Deus fale com você nessa manhã. Mas, brevíssimo contexto geral de onde nós estamos. Nós estamos no Evangelho de Mateus e o objetivo de Mateus é revelar para nós que Jesus, nascido em Belém, criado em Nazaré, é de fato o Messias prometido no Antigo Testamento para Israel, que vem nessa linhagem de Davi, o trono de Davi, através desse trono onde Deus iria resgatar e restaurar o governo de todas as nações por meio de Jesus, por causa da promessa que ele havia feito também a Abraão. É assim que começa Mateus, genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, um rei cujo reinado se estende por todas as nações da terra. Mas a gente está percebendo que o contexto político onde Jesus nasceu é um tanto quanto conturbado. Semana passada nós vimos, por exemplo, através da figura dos magos que vieram do Oriente, que ao descobrir que Jesus havia nascido, Herodes, o rei dos judeus, como aprendemos semana passada, ele entendeu que aquilo era uma ameaça, pois ele estava usurpando um reinado que não pertencia a ele. E o que Herodes vai fazer então é começar a perseguir o menino Jesus, o bebê, menos de 2 anos, Jesus. E agora, por causa desse perigo que está rondando José, Maria e Jesus, Deus vai falar para José fugir para o Egito. Mas uma coisa que eu quero que você perceba é que o sabor desse texto, o espírito do texto, o cenário que Mateus está pintando para nós é um lugar de muito perigo. O que nós estamos falando aqui, a gente vai falar hoje sobre morte violenta de crianças de menos de 2 anos de idade. E é nesse contexto que Jesus, José e Maria vão buscar asilo no Egito, que é inclusive uma nação majoritariamente na Bíblia retratada como um lugar ruim, como um lugar de, digamos assim, de oposição ao reino de Deus. Esse texto, ele mostra para nós que o mundo que Jesus nasceu era muito perigoso. E paralelo a isso, você percebe, e esse também é um esforço de Mateus, que a despeito da loucura de Herodes, da violência e da megalomania de Herodes, Deus está agindo de forma misteriosa, de forma singela, e Deus está agindo por trás de todos esses acontecimentos
ali na região de Israel. Para tal, eu quero olhar para esse texto e pensar o seguinte com vocês. O mundo que a gente vive hoje é exatamente igual. Um mundo violento, perigoso, maldoso, e que ainda assim tem por trás de todas essas violências, tanto que vem dos centros de poderes do mundo, quanto nas ruas da cidade, existe sim um Deus que está agindo de forma silenciosa, às vezes misteriosa, mas a despeito de Herodes, por assim dizer, ele continua conduzindo a história para o centro da vontade dele. Mas para a gente perceber isso, a gente não pode estar dormindo. E essa é a grande tese do sermão. A gente precisa se acordar para pelo menos duas coisas. Primeiro, para o perigo desse mundo. E segundo, para essa ação silenciosa de Deus, exatamente como está acontecendo aqui em Mateus, capítulo 2, do verso 13 ao 23. Vou falar sobre despertamento essa manhã, então, por favor, permaneça acordado. A primeira coisa que a gente precisa se despertar é: acorde para a família, acorde para a sua casa, acorde, José, para a sua família, acorde, José, para aquilo que Deus está fazendo. Olha como começa o verso 13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se. José estava dormindo. Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. A Nova Almeida Atualizada traduz esse verbo então como levante-se. Abrindo um parênteses aqui para explicar uma coisa para você. Você está vendo aquelas 3 letras ali na última frase, NA? Está vendo ali? Sim? O que aquilo significa? Nova Almeida Atualizada. Essa é a tradução da Bíblia que nós usamos aqui na Igreja Vida, é a nossa tradução oficial, mas existem outras traduções da Bíblia, como por exemplo a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Existe a NVT, Nova Versão Transformadora. E essa é a Nova Almeida Atualizada. Mas muitos de vocês, que são mais antigos em igreja, cresceram ouvindo a pregação numa versão mais antiga, que é a ARA, Almeida Revista Atualizada. Quem é dessa época? Levanta a mão, deixa eu ver. Almeida Revista Atualizada. E por que eu estou falando isso? Eu gosto do jeito que a Almeida Revista Atualizada traduz esse verbo que a Nova Almeida Atualizada pôs como levante-se, traduz como disponha-te. Disponha-te, acorde, esteja disponível, José. Acorde, porque Deus quer usar a sua vida para guiar a sua família. Eu acho interessante como o anjo coloca Jesus no início da frase: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Como nós podemos ver aqui o papel crucial de José na família de Jesus, ouvindo a direção de Deus por estar ligado, por estar acordado. Mas infelizmente, muitos Josés estão adormecidos hoje em dia. Homens que não ouvem a voz de Deus. Homens que deixaram a sua esposa e os seus filhos à deriva. Homens que não são dispostos e disponíveis para ouvirem a voz de Deus. Homens ausentes, homens omissos, homens preguiçosos. E essa omissão de José custa caro. Custa caro para uma sociedade inteira. A omissão de José, a omissão de um homem, de um pai, de um marido, custa caro para a igreja, custa caro para a sociedade, custa caro para o mundo inteiro. Vivemos em um tempo onde meninos não querem se tornar homens, querem permanecer meninos. Existe um eco de uma pergunta que Deus fez no Éden, que chega até o nosso ouvido, até hoje. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele dá uma regra para eles: vocês podem comer de todos os frutos da árvore do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, Satanás entra no jardim e, utilizando um animal, convence Eva a desobedecer a Deus. Eva partilha o fruto com Adão e ele também toma do fruto. E naquele dia, na viração do dia, como era costume de Deus, ele aparece no jardim e o texto diz claramente para nós que Deus foi lá para falar e para buscar o homem. E Deus faz uma pergunta que ecoa no jardim. Veja,
A regra foi dada aos dois. Eva foi a que iniciou a desobediência, mas quando Deus vem prestar contas, ele chama Adão. E a pergunta é: Adão, onde você está? E por mais cômico que pareça, Adão está escondido atrás de uma árvore. Como até hoje está escondido atrás de muitas coisas, não assumindo as suas responsabilidades. Hoje Adão está escondido atrás de uma agenda cheia de trabalho. Tem homens que são disponíveis para os seus clientes, são disponíveis para o seu gerente, são disponíveis para os seus sócios, são disponíveis para os seus patrões, mas eles não têm horário para os seus filhos, não têm horário para a sua esposa. Homens que, ao se casarem, continuaram vivendo uma vida de menino, onde o foco da agenda são os seus desejos, as suas vontades e as suas preferências, e não o compromisso com a sua família. Hoje Adão não está escondido atrás da árvore, Adão está escondido atrás do trabalho. Adão está escondido atrás dos vícios. Adão está escondido atrás do videogame. Adão está escondido atrás do futebol. Não tem tempo. Dispõe-te, levante-se, José. Você tem uma missão. Deus confiou a você o filho dele. A sua missão agora não é conquistar os seus sonhos, José. A sua missão agora é dormir disposto a ouvir a voz de Deus se for preciso. É acordar com os ouvidos abertos. Porque se Deus quiser falar com você, você está de ouvidos abertos. Porque as pessoas que Ele confiou a você, em primeiro lugar, não são suas, são dele. Vivemos um momento de humanidade onde nós estamos numa crise de masculinidade. E eu não quero que você pense que ser homem tem a ver com estereótipos. Ser homem não tem a ver com gostar de tal esporte, não tem a ver com ouvir tal música, não tem a ver com vestir tal roupa. Ser homem, biblicamente falando, tem a ver com liderança de um casamento e de um lar que leva essas pessoas para um só lugar, para Cristo. Isso é ser homem na palavra de Deus. Não é ter um estereótipo de um macho alfa, mas é ter um estereótipo de alguém que ouve a voz de Deus e está disposto a levar aqueles que estão ao seu redor também para o centro da vontade de Deus. Dispõe-te, José, levante, tome o menino, tome a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar um menino para matá-lo. Homens ausentes, homens dorminhocos, homens preguiçosos, homens grosseiros. Liderar espiritualmente a sua casa tem a ver com levar a sua família até Cristo. Mas eu sei, muitos de nós, homens, precisamos entender que o que faz de você e de mim um pai não é engravidar uma mulher, mas é levar os filhos para o centro da vontade de Deus. Se tornar um marido não tem a ver com dividir o mesmo teto com a mulher, tem a ver com fazer desse casamento algo que glorifique e exalta o nome de Deus. Ser pai não é engravidar uma mulher, é cuidar e zelar pelos seus filhos. Ser marido não tem a ver com morar com a mulher, tem a ver com direcionar o lar que Deus confiou a você. Dispõe-te, José. É tempo de acordar para a sua família. Porque se você falhar como pai, você falhou miseravelmente em tudo. Você pode ter conquistado os palácios desse mundo. Ouça o que eu vou dizer. Você pode ter admiração das pessoas que trabalham com ou para você, mas se você não tem admiração da porta da casa para dentro, você falhou miseravelmente. Até porque a sua empresa pode ter um outro gerente, mas os seus filhos não podem ter outro pai. Essa igreja pode ter outro pastor, mas os meus 2 filhos não podem ter outro pai. Será que nós estamos acordados para olhar para aquilo que é de mais precioso que Deus confiou para nós? Ser homem tem a ver com dispõe-te, acorde. Sabe uma coisa que eu acho interessante em Mateus 1 e 2? Se você perceber, José é a figura principal de Mateus, quando o texto é natividade de Jesus.
Lucas foca em Maria, mas Mateus foca em José. Ele quer mostrar que José é da linhagem de Davi. Ele quer mostrar que Deus fala com José. Ele quer mostrar que José quase desistiu de tudo. José é a figura central em Mateus 1 e 2 depois de Jesus. Sabe quantas vezes José falou em Mateus 1 e 2, apesar dele ser o personagem principal depois de Jesus? Nenhuma. José não abre a boca, mas ele obedece toda vez que Deus fala. Nós vemos um mundo onde os homens falam demais hoje, irmãos. Que Deus nos levante como homens que falam menos e agem mais para a glória de Deus. Eu sei que dentro de nós existe uma meninice que insiste em florescer. Dentro de nós existe uma imaturidade que insiste em aparecer, mas a gente precisa entender que é um tempo de amadurecimento. E quando eu comecei a namorar com a Suzana, minha esposa, eu tinha ali 18 para 19 anos, eu comecei a perceber que isso não era um detalhe, amadurecer era uma necessidade. Ela morava em Rio Claro, eu morava aqui em Ribeirão Preto, a gente namorou muitos anos à distância. Eu pegava o ônibus uma vez por mês aqui na rodoviária, ia para Rio Claro. Ela pegava o ônibus uma vez por mês em Rio Claro, vinha para Ribeirão Preto, e a gente se via aí a cada 2, 3 semanas, até que eu tirei carta de motorista, e eu pensei, agora eu vou voar, velho. Agora eu tenho namorada e carta de motorista. Tenho o carro? Não, mas o carro não tem problema. Eu tenho a carteira de motorista, eu pego do meu sogro. O meu carro eu pego do meu pai. E eu lembro que no começo, a gente tinha ali de 18, 19 anos. Uma vez eu fui para Rio Claro, a gente foi para o centro. Suzana queria fazer algumas compras lá. E eu levei ela, me achando. Nossa, dirigindo o carro, cara, levando minha namorada. Parei no centro de Rio Claro. Ela vira para mim e fala assim, Pedro... aqui é a área azul, é zona azul, precisa ir, ali na esquina tem um parquímetro, você precisa ir lá e comprar o ticket para pôr aqui. Eu falei, tudo bem. Aí ela falou, vou ficar aqui te esperando no carro. Aí ela ficou no carro e eu saí e fui para lá. Só que eu sou de Ribeirão. Aqui, hoje Ribeirão é mais moderno, tem aplicativo, mas você é daquela época que quando você ia parar no centro em Ribeirão Preto, você tinha que procurar o bar ou a lanchonete mais próxima e comprar um papel, colocar a placa do carro, o horário e pôr no painel do carro. Eu cheguei lá em Rio Claro, não era assim. Era um parquímetro, era um negócio cheio de botões ali, e eu falei, nossa, que complicação. E eu fiquei tentando um tempão ali, 1 minuto. Falei, não consegui. Aí eu voltei para o carro, a Suzana sentada no carro, eu entrei no carro e ela falou, deu certo? Eu falei, não consegui. Ela olhou para mim e falou, então vai lá e consiga. Eu falei, tá bom. E eu saí do carro, aquela frase marcou meu coração. Então vai lá e consiga. E quando eu saí do carro eu pensei, eu acho que eu tenho... Porque quando você tem uma mãe, você vira para ela e fala assim, não consegui. Aí sua mãe vira para você e fala, então vamos lá que eu vou te ajudar. Mas você não casou com a sua mãe, não sei se você sabe disso. Então vai lá e consiga. Vai lá e aprenda. Vai lá e levante-se. Vai lá e disponha-te. Vai lá e assuma o papel que Deus deu para você. Mas é difícil, eu não consigo. Meu amigo, a pergunta não é se você consegue. A pergunta é, você está acordado e entendendo que você não é mais um menino? Isso aqui não é sobre idade, isso é sobre assumir a responsabilidade. São pessoas que Deus deu a você, confiou a você e pertence a Ele. Dispõe-te, levante-se, José. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber o movimento de como José foi um homem que em silêncio, prontidão, obedecia a Deus. E isso foi crucial. O texto continua dizendo no verso 14, levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Verso de número 15, onde ficou até a morte de Herodes. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Fica comigo, essa é uma parte importante. Existe um esforço aqui em Mateus, o apóstolo Mateus, ao escrever esse evangelho, ele quer que a gente olhe para Jesus à luz de Israel, à luz do Antigo Testamento. Você vai perceber que o evangelho de Mateus, por várias vezes, mostra para nós, isso aqui aconteceu porque o profeta tal disse isso. Por que Mateus tem essa intencionalidade literária, teológica? Ele quer que a gente perceba que Jesus vem no cumprimento de várias promessas de Israel,
Mas ele não vem apenas ele não vem apenas para Israel, ele vem também para personificar-se, para encarnar-se como verdadeiro Israel. Onde Israel, nação, falhou, Israel, Jesus, não falhou. Onde Israel, nação, desobedeceu, o Israel verdadeiro Jesus obedeceu. Onde Israel, nação, se afastou de Deus e adulterou por meio da idolatria, Jesus permaneceu fiel a Deus até o seu último dia. Mateus então tem esse esforço para que a gente olhe Jesus como o Israel personificado. E a gente vai percebendo isso em toda a costura do livro de Mateus, esse esforço literário. E isso é importante para nós, para que a gente não veja Jesus fora do escopo em que ele foi revelado. Por isso que o evangelho de Mateus é importante para nós como igreja. Senão a gente assalta Jesus do contexto dele. A gente rouba Jesus para aqui, para agora. Mas não, Jesus ele vem dentro de um contexto histórico. Mas mais do que isso. Por exemplo, essa primeira profecia que está sendo citada aí, ela vem do livro de Oséias, capítulo 11, verso de número 1. É uma profecia fazendo referência àquilo que Deus vai dizer para Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. A figura do Egito no Antigo Testamento, ela majoritariamente é pintada, pode voltar para Mateus, por favor, ela é pintada como algo ruim, como uma espécie de anti-reino ao reino de Deus. Eu percebo que Mateus está se esforçando aqui para mostrar para nós que está a acontecer uma espécie de segundo êxodo. Um segundo movimento de libertação. Sabe como que Deus vai se revelando na Bíblia Sagrada? Ele vai se revelando como um Deus poderoso que atua por meio de atos de libertação na história. É assim que Deus vai se revelando no Antigo Testamento. Esse Deus que intervém, que governa a partir de Israel todas as nações. Jesus vem nessa esteira teológica personificando esse Deus, literalmente, ele é o próprio Deus encarnado, e trazendo seus filhos para perto. Curioso perceber que o movimento, porém, aqui é um movimento contrário, porque lá no livro do Êxodo, Deus libertou Israel do Egito e colocou ele em Canaã. Deus tira Israel do Egito para salvar ele, mas aqui é o contrário. Deus leva Jesus para o Egito para salvar Jesus. O que a gente pode perceber aqui é que existe também uma espécie de paralelo entre Jesus e Moisés. Jesus é uma espécie de segundo Moisés. Olha a narrativa, eu vou falar bem breve para você entender o paradigma histórico do Êxodo. Deus chama um homem chamado Moisés e através dele, de forma poderosa, por meio de 10 pragas, ele destrói as divindades do Egito e tira as famílias escravizadas de Israel do Egito, coloca elas numa nova terra e dá uma nova lei para eles, a Torá, por meio de Moisés, para que eles aprendessem agora a viver uma nova comunidade, uma nova humanidade. Deus vem habitar no meio desse povo, por isso que o tabernáculo foi feito. O que o tabernáculo é? É Deus mudando de endereço, morando no meio do povo. Ok, a gente viu, porém, no Antigo Testamento, que a despeito de toda essa movimentação, o povo foi exilado. A terra era de Deus, e Deus tinha falado para eles: se vocês me obedecerem, vocês vão morar comigo. Se vocês não me obedecerem, eu vou continuar morando aqui, mas vocês vão embora. Afinal, Deus disse: minha casa, minhas regras. Não, Deus não disse isso, mas é só para você entender. E tiveram 2 exílios no Antigo Testamento. O primeiro no ano de 722 a.C., quando as 10 tribos do norte de Israel foram deportadas pela e para a Síria. 722. Essas 10 tribos nunca mais se ouviu falar delas. Alguns anos depois, em 586 a.C., o reino do sul de Israel agora vai ser deportado para a Babilônia por causa de Nabucodonosor. E eles vão então ser levados, as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Mas a gente sabe que 70 anos depois, Deus trouxe de volta do exílio esse povo para Israel, o que está narrado no livro de Esdras e Neemias, que talvez vocês já ouviram falar. Agora, o que nós estamos vendo aqui é que Deus então está usando toda essa linguagem para dizer: do Egito chamei o meu filho. O que mostra para mim que a gente, como José, Maria, acho que não é uma boa semana para falar disso, mas
a gente como José e Maria, a gente não precisa ter medo das coisas, porque o mesmo Deus que libertou o povo dele do Egito, é o Deus que está levando agora o filho dele para o Egito, porque no fim das contas ele é o Deus de toda a terra. Ele não é um Deus tribal que age só em um lugar. Quando eu vi esse texto, eu me lembrei da minha avó. Ela faleceu há uns 3, 4 anos atrás. O meu vozinho faleceu o ano passado. Adivinha o nome dos dois? José e Maria. Aí nasceu Jesus? Não, nasceu o Joselito, meu pai. E eu lembro que o meu avô, ele tinha um costume. Ele mudava de casa com uma certa facilidade. Então tinha época que ele é do sul de Minas, cresceu na Ventania, Alpinópolis, morou lá há muitos anos. Depois ele muda para Santo André, ABC, fica um tempo lá, e ele vem para Ribeirão, aí depois ele volta para Santo André, e às vezes aí volta para Minas. E esse movimento, e o jeito que meu avô falava com a minha avó sobre essas mudanças, não era assim, bem, eu estou pensando daqui um ano, talvez a gente volte. Não, ele falava assim, dispõe-te, levante-se. E eu lembro que uma vez, eu perguntei para minha avó, falei, vó, a senhora não tinha medo dessas mudanças repentinas? Um dia está num lugar, um dia está no outro. Ela virou para mim e falou assim, Pedro, por que eu vou ter medo se Deus está em todos os lugares? Quase que eu falei, vó, então ora por mim também, vó, porque eu não tenho essa fé aí não, vó. O que está acontecendo? Deus está em todos os lugares. Eu vejo uma ironia aqui de Mateus. Olha, lembra do Egito? Então agora é lá que ele está sendo protegido, porque esse Deus que se revela em Cristo não é um Deus tribal. Ele nos protege em qualquer lugar que a gente possa estar, irmãos. A nossa proteção não está circunscrita ao endereço de um prédio. A nossa proteção não está circunscrita ao tamanho do nosso salário. Quem nos protege em qualquer lugar é o Deus Todo-Poderoso. Porque foi no Egito na última praga, quando aquele anjo da morte passou pela corte do Egito, ele ia matar, ele ia ceifar todo o primogênito. Mas Deus chega para Moisés e diz para ele, vocês vão matar um cordeiro de 1 ano de idade, macho, perfeito. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar nos umbrais, nos batentes, na madeira da porta da casa de vocês. Quando esse cordeiro passar pelo Egito e ele vê que na porta da sua casa existe sangue, ele não vai entrar. Ele vai passar em diante. Daí vem o termo Páscoa. Páscoa significa pessar, passagem. E hoje nós também somos protegidos, mas não pelo sangue de um cordeiro de 1 ano, macho, vertido na madeira do umbral da porta da nossa casa. Hoje o que protege a nossa casa, a nossa vida e a nossa família é o sangue do primogênito de Deus, vertido na madeira da cruz do Calvário, que é poderoso para guardar a nossa vida e a nossa posteridade. Você pode aplaudir o nosso Deus? Deus tem filho, Ele sabe o que é ter filhos, e Ele sabe o que é ter um filho vivendo em perigo. E essa é a segunda coisa que eu quero chamar a nossa atenção, para que a gente acorde para o perigo. A gente acorde para esse mundo que nós estamos vivendo, onde existe violência, onde existe perigo, onde existe desespero. Ponto 2, acorde para o perigo. Olha o que diz o verso de número 16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso. Irmãos, essa frase do texto bíblico me pegou. Mandou matar. Herodes mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Estamos diante de um louco. E eu não sei o que acontece, loucos tomam o poder em muitos lugares do mundo. J.C. Ryle, um bispo inglês, comentando esse texto, ele diz, é impressionante como a maioria dos governantes que chegam ao poder no mundo se tornam opositores do reino de Deus. É impressionante. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado como a gente olha para o poder. Existe uma inclinação diabólica, porque quem está atuando aqui atrás de Herodes, não tenha dúvida, é aquele que é o homicida desde o princípio de todas as coisas. É aquele que vem para matar, para roubar, para destruir.
Essa frase mandou matar é uma frase que todo dia, em algum lugar do mundo, ela acontece até hoje. Um poderoso colocando dinheiro na mão de um sanguinário para matar alguém inocente. Bem-vindo à história do mundo. Sangue inocente, desde o justo Abel, clamando na terra quando foi assassinado pelo seu irmão Caim. Até hoje a terra recebe e clama por sangue inocente, que foi derramado por meio de gente poderosa, às vezes envolvida nos poderes estabelecidos e às vezes envolvida nos poderes não formais, poderes criminosos. O mundo é podre, irmãos. O mundo é esse lugar violento, é esse lugar, desculpa a palavra, que enoja a gente. Tem hora que dá nojo de viver, olhando para o que a gente vê. Acontecimentos que nos trazem revolta. Mateus está tocando numa zona aqui tão delicada, porque o que ele está falando é morte de crianças, 2 anos de idade. Imagine você, pai de um menino de 2 anos, quando um dia à noite entra na sua casa, um exército, um soldado, um sanguinário, matando o seu filho, porque um louco sentado no trono, que inclusive matou a sua própria família, está preocupado em perder e perpetuar o seu poder. Não deu outra. O que o texto do verso 17 vai dizer para nós é que ao acontecer isso, se cumpriu o que o profeta Jeremias diz no verso 18, que ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque eles já não existem. Mateus está tocando numa das coisas mais sagradas, crianças. Talvez você tenha acompanhado algumas notícias, tem se levantado algumas informações, ainda a título de investigação, nada comprovado, mas de encontros que envolvem gente famosa, gente poderosa nos Estados Unidos, gente de calibre e renome, cujos encontros envolvem corrupção, dinheiro, sexo, bacanal, orgia e, acredite se quiser, abuso de menores. Toda vez que eu vejo essa notícia, eu penso assim, como a gente é bobo, né? A gente não tem noção desse mundo. Existe uma obscuridade, existe um mundo sombrio debaixo dos nossos olhos, que muitos de nós nem imaginam que existe. E graças a Deus por isso. Mas não é porque a gente não sabe exatamente como esse mundo é, que a gente tem que fingir que ele não existe. Precisamos acordar para o perigo. Tem crianças no nosso meio. Irmãos, criança é algo sagrado. Criança. A maior parte de nós aqui carregamos dores, fendas na alma, fissuras no caráter, que foram abertas, sabe quando? Quando a gente era criança. Tem pessoas que se tornaram demônios. Tem pessoas que perderam o princípio da ética, perderam moralidade, não respeitam mais nada. Posso te falar uma coisa? Às vezes essas pessoas estão mais perto da gente do que a gente imagina. Nós estamos vivendo num mundo onde os pais e as mães, a gente tem muito pai e mãe de criança pequena aqui na igreja, eu queria falar com você. Estamos vivendo num mundo onde o mercado de trabalho, a pressão profissional exige tanto da gente, a gente tem que trabalhar cada vez mais. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado. Cuidado para não ter uma agenda cheia o bastante para que você não proteja os seus filhos. Cuidado para não estar distraído bastante com o seu dinheiro. Com as suas ambições profissionais. E dentro da sua casa, ter gente sendo violentada em alguma dimensão da maldade desse mundo e você não está vendo. Criança é sagrado. Irmãos, posso falar uma coisa? Criança dá trabalho pra caramba. Sim ou não? Meu Deus.
tenha paciência com os seus filhos. É o que eu ouço todo dia da minha esposa. Choro de criança. A gente combinou, viu? Era para esse momento. Choro de criança. Eu ia falar mesmo, eu falei as 9, mas a gente combinou para ser bem. Choro de criança, distrai. A gente chega em casa, a gente está cansado do trabalho, e a gente ouve, papai, fica comigo. Não, papai está cansado. José, acorde. E sabe o que é pior? Quando a gente pensa na violência desse mundo, porque o choro da Raquel ecoa até hoje. É saber que a Raquel chora pelos seus filhos hoje, e em muitos lares desse Brasil, o algoz não é Herodes que está sentado no trono, mas é um endemoniado que está dentro de casa. A história do Brasil é essa. Que compõe muitos lares. É um homem autoritário, violento, respeitado da porta da casa para fora, e da porta de dentro para dentro, é o motivo do medo de toda uma família. Meu amigo, eu vou falar uma coisa para você: se o sentimento que a tua esposa tem em relação a você é medo, você se tornou um demônio. Isso é tão diabólico, porque Deus cria o homem e a mulher, coloca o homem para proteger a sua casa. E quando a gente vê a história de muitos lugares no mundo, aquele que é o protetor se tornou o algoz. Homens que quando entram em casa, os seus filhos perdem a paz. E Raquel chora. E Raquel lamenta. Raquel está inconsolável. O que está acontecendo aqui, Mateus está citando Jeremias, que por si também está citando Gênesis. O que você tem aqui é uma camada tripla, é uma citação da citação da citação. Raquel foi uma matriarca, ela teve 2 filhos. Ela morre dando à luz ao seu segundo filho. E coloca o nome dele de Benoni, que significa o filho da minha aflição. Mas Jacó, o seu pai, ressignifica o nome e coloca o nome dele de Benjamim, filho da minha direita. Os feminicídios que acontecem no Brasil, acontecem dentro de casa. As violências psicológicas. Eu nunca toquei na minha esposa, mas o que você fala para ela? Você pode estar destruindo a vida dela. Essa é a história do Brasil. E a minha pergunta é, o que a gente tem a ver com isso? A gente tem tudo a ver com isso. Porque é isso que o Evangelho quer mudar no nosso coração, na nossa vida, na nossa história. Quantas mães que choram pela perda dos seus filhos? Quem é pai aqui, eu acho que vai se identificar com o que eu vou dizer. Parece que quando a gente se torna pai e mãe, junto com a criança, nasce um sentimento crônico de preocupação no nosso coração. Sim ou não? É uma angústia. Eu não tenho medo de falar que é angústia, não. A palavra é angústia mesmo. Sabe por quê? Isso é amor. A gente quer ver os nossos filhos bem. Isso aqui não é história para boi dormir. Isso aqui é palavra de Deus. A Raquel está chorando em Belém. Mas posso falar uma coisa? Mateus, ele cita Jeremias 31, verso 15. E se a gente fosse olhar para Jeremias, esse texto ele está falando de um período onde Deus está alertando Israel da iminência do exílio. E ele está dizendo que a Raquel está chorando, mas não termina assim. Lá em Jeremias. Então nós vamos sair agora de Mateus e nós vamos lá para o Antigo Testamento, para onde essa profecia está citada originalmente. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles. O nome Raquel significa ovelha, mansa, chorando inconsolável por causa deles, porque já não existem. Mas a profecia não termina aí. Verso 16.
assim diz o Senhor, reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho, Raquel, será recompensado. Os seus filhos voltarão do exílio, da terra do inimigo. Verso 17, há esperança para o seu futuro. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Há esperança para o seu futuro, Raquel. Eu fico pensando, nós, nessa angústia crônica, muitas Raquéis chorando por aí, filhos que foram perdidos, há esperança para nós? Eu vou dizer para você, primeira coisa, há esperança para quem talvez passou por uma das dores mais incomensuráveis da existência, que é perder um filho, porque nós servimos a um Deus que sabe o que é perder um filho. Nós servimos a um Deus que sabe o que é ter um filho violentado, desprezado, martirizado, crucificado. Deus sabe o que é ter o seu primogênito. Se os primogênitos do Egito foram poupados, o primogênito de Deus não foi. Ele foi moído naquela cruz. Se ele é Emanuel, ele sabe não só o que sofremos, mas ele sofre com a gente. Ouça o que eu vou dizer. Não tem nada que você possa sofrer que Deus já não tenha sofrido. Essa é a grande diferença da fé cristã para qualquer outra religião que possa existir no mundo. Você vai dizer para Deus, eu perdi um filho. Ele diz, nós perdemos. Você vai dizer para ele, eu fui traído. Ele diz, nós fomos. Você diz, eu estou com medo. Ele diz, nós estamos. Eu vivi isso no Getsemane. Você diz, eu fui menosprezado e abandonado. Ele diz, nós fomos, porque Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. E a profecia diz o seguinte, há esperança, porque os seus filhos, Raquel, eles vão voltar para a sua terra. E aí eu pergunto, tem como os nossos filhos perdidos voltarem? A resposta é não. Mas o Filho de Deus, que morreu naquela cruz, no terceiro dia, ele voltou. Meu irmão, e eu vou te falar uma coisa, essa ressurreição é a enxurrada de esperança que a gente precisa. A ressurreição tem a ver com saber que há choro, mas o choro não é a última palavra, um dia toda a lágrima será enxugada. A ressurreição tem a ver com saber que Raquel chora, pranteia e clama, mas a Raquel vai ser consolada, há esperança para ela. A ressurreição tem a ver com isso, saber que a despeito dos sofrimentos, angústias desse mundo, esse mundo não está caminhando à deriva. A história tem uma conclusão. Porque se não houve ressurreição de Jesus, se Jesus não ressuscitou, então a gente tem que falar igual Paulo. Então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, então a gente vai chorar para sempre. A vida é isso que a gente vê mesmo, não tem esperança. É trabalhar mesmo, é ser traído, é ser abandonado, é sucumbir na depressão, é padecer na ansiedade, é lutar contra o câncer. Se não tem ressurreição, a vida é essa miséria que a gente vê mesmo, mas tem ressurreição. A palavra final não é da morte, a palavra final é daquele que é o autor da vida. Então, se há ressurreição, a despeito de ser traído, vale a pena continuar, porque Deus é justo. Se há ressurreição, a despeito que eu perca alguém, vale a pena continuar. A pessoa não vai voltar, mas um dia nós iremos até ela. Se há ressurreição, mesmo que haja violência, vale a pena continuar, porque um dia toda lágrima vai ser enxugada. Se há ressurreição, vale a pena lutar contra o câncer, porque mesmo que eu não vença aqui e agora, um dia os meus corpos, o meu corpo, os meus órgãos, a minha vida será perfeita, quando Cristo ressuscitou de dentre os mortos do terceiro dia. Não foi apenas um homem que voltou a viver, mas é um novo mundo que passou a existir. Um mundo onde Herodes não existe
existe mais. Ele vai ser destruído, ele não vai ter a última palavra, onde crianças não serão violentadas, onde o câncer não vai ceifar aqueles que a gente ama, onde a violência, a maldade não vai ser uma preocupação nossa. E existe um novo mundo que já se iniciou e vai se completar na ressurreição de Cristo. O reino de Deus chegou. Há esperança, Israel. Tanto há esperança, que a forma como, ponto 3 e último, como o anjo vai falar agora com José, é uma frase maravilhosa. Acorde para Deus e para a humildade. Olha o que ele diz no verso de número 19. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para Israel. Irmãos, como eu amo essa parte final do versículo 20. Isso é um negócio maravilhoso para a gente que padece num mundo, não vou falar a palavra que eu pensei, tão difícil como esse. Levante-se, José, porque os que queriam matar o menino já morreram. Vou falar uma coisa para você: os inimigos do reino de Deus não têm nem mesmo o controle da própria vida deles. Herodes o Grande deixou prédios suntuosos, morreu. O menino Jesus, 2 anos, aos 33, morreu, mas ressuscitou. Nossa, como é bom a gente saber que toda a maldade tem prazo de validade, mas a graça de Deus, essa dura para sempre. Meu amigo, se você não crê nisso, eu não sei como você vive. Não tem capacidade mental para viver se a gente não está ancorado no fato de que existe um Deus justo. E não se assuste com o que eu vou dizer, mas que ceifa a vida de Herodes por aí. Ah, que Deus é isso? Eu não acredito nesse Deus que mata. Meu amigo, Deus dá vida. Para ele matar, qual é a diferença? Ele é Deus. Porque isso aqui, matar Herodes, acabar com a vida de Herodes, isso aqui, a ira de Deus, a justiça de Deus, é algo santo, é algo glorioso, é algo sagrado. Existe a face misericordiosa de Deus, mas existe a face da justiça. Louvado seja Deus, existe um ser glorioso, poderoso, justo governando o mundo. Não existe uma pessoa que tenha ferido Raquel ou um menino de 2 anos que não há de prestar conta diante daquele que é o Todo-Poderoso. A justiça do mundo pode falhar, pessoas podem viver uma vida inteira sem serem descobertas, mas nada está oculto aos olhos daquele que vê todas as coisas. Isso é maravilhoso, isso enche o nosso coração de alegria de saber que existe um Deus governando a história e de que aqueles que perseguem os filhos de Deus e o reino de Deus hão de se ver com aquele que tem o cetro da história nas suas mãos. Deixa eu te falar uma coisa: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Vale a pena ser santo e justo. Alguém já disse para você: no Brasil o crime compensa. Ouça o que eu vou dizer: diante de Deus não compensa. Porque um dia a morte há de chegar e você e eu vamos olhar na cara daquele que é o autor da vida. E a gente pode ouvir 2 coisas: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Ou nós podemos ouvir: vinde, amados meus, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Quem é Herodes diante do menino Jesus? Tem um texto em Apocalipse, eu vou pedir para colocar e a gente vai terminar, que eu amo, Apocalipse 11:18. Na verdade, as nações se enfureceram, e chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos.
para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Para destruírem os que destroem a terra. Que coisa maravilhosa. A esperança, a palavra final não é de Herodes, a palavra final é de Jesus, nosso Senhor. Vamos terminar olhando de volta para Mateus, verso 20. Levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. E levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Quero falar uma coisa para vocês homens. Para vocês não, né? Para nós homens, né? Para vocês ficou esquisito, né? Para nós, homens. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, José teve medo. Olha aqui para mim, homem. Eu vou falar olhando para você, pensando que eu estou me ouvindo. Eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Por mais que a gente se feche, maqueie, disfarce, lá no fundo, a gente tem medo. A gente tem medo. Às vezes a gente tenta esquecer que a gente tem medo. Está aí a razão porque muita gente fica embriagada. É uma forma de esquecer que tem medo. Gente viciada em alguma coisa, esquecer que tem medo. Gente que quer se impor no grito, é uma forma de disfarçar que tem medo de alguma coisa. Nós temos medo. Mas uma coisa que eu acho bonita nesse versículo 22, é que de alguma forma esse medo de José é precisamente um meio que Deus vai usar para guiar ele para o lugar certo. Teve medo de ir para lá, e tendo sido avisado por Deus em sonho. Mas José dorme também, hein? Vou te falar. Acho que tinha que chamar Dorme José, né? Tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia. Todos nós aqui, ouça o que eu vou dizer. Não ignore os seus medos. Não tenha medo de ter medo. Tenha medo do seu medo te afastar de Deus. O medo gera em nós dependência de Deus. O medo, meu amigo, olha aqui para mim, é você chegar naquele ponto da sua vida que você não sabe o que você tem que fazer. Você fala, eu vou ter que orar. Eu não posso resolver isso sozinho, eu preciso de Deus. Então deixa Deus usar o seu medo para guiar você para o centro da vontade dEle. Alguém pode dizer amém? Deixe Deus usar o seu medo. E eu quero terminar nessa linha de reflexão, pedir para o Pedro vir aqui. O seu medo te dá humildade. O seu medo é o que pode fazer com que você não se animalize, não se demonize, não se robotize. O seu medo mantém você rendido diante de Deus, querendo ouvir a voz dele. O texto termina no verso 23. E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Eu quero terminar olhando para esse último versículo, explicando uma coisa bem legal para você sobre ele.
Primeiro aqui existe uma mudança da forma como Mateus fala. Aqui, até então ele veio dizendo, o profeta Jeremias, ou o profeta no singular, disse isso. Pela primeira vez, Mateus vai para o plural, ele diz, pois foi dito por meio dos profetas. Então a gente já está entendendo que o fato de Jesus ter sido chamado de Nazareno tem a ver mais do que com uma profecia específica, mas tem a ver com digamos assim, um imaginativo nos profetas. E isso é importante, que eu estou dizendo, por uma só razão. Não tem no Antigo Testamento, em nenhum lugar, que Jesus, abre aspas, será chamado Nazareno. E essa é uma grande discussão entre os comentaristas bíblicos. Está dizendo que os profetas disseram que ele será chamado Nazareno, mas no Antigo Testamento nem mesmo fala da cidade de Nazaré. Então nós estamos diante de um desafio hermenêutico, interpretativo. Se não está isso no Antigo Testamento, o que isso significa? O que Mateus tem em mente? Porque eu tenho certeza que Mateus sabe que isso não está no Antigo Testamento. Ipsis literi, escrito exatamente ele será como foram as outras citações dos profetas, como Jeremias e Oséias. Duas possibilidades. A primeira é que na verdade então seria uma citação de Isaías capítulo 11, quando fala do tronco de Jessé, o pai de Davi, que haveria de vir um renovo, um descendente. E lá no final do versículo 1 de Isaías 11, tem uma palavra no hebraico que é muito parecida com essa palavra Nazareno. Então alguns comentaristas bíblicos dizem, o que Mateus está dizendo aqui é que ele vem do tronco de Jessé, ele vem do reinado de Davi. Isso até tem a ver com o tema geral de Mateus. Mas tem uma segunda forma de ver, e particularmente é a que eu prefiro. Mateus diz que foi dito por meio dos profetas. E ele não está querendo fazer aqui um copia e cola exato de um versículo, mas ele está querendo dizer que foi cumprido o que os profetas diziam, que esse rei Jesus, ele viria e ele seria uma pessoa desprezada. Uma pessoa que nele não havia beleza alguma. Uma pessoa que vem de um lugar que ninguém acha que pode vir alguma coisa. Afinal, é isso que Nazaré significa. Se alguém te chamasse 2000 anos atrás de Nazareno, você ia se sentir ofendido. Por quê? Porque Nazaré era tão grande que nem estava no mapa. Era um vilarejo, insignificante. Não é citado no Antigo Testamento. No entanto, que um encontro entre Filipe e Natanael, esse é o último texto que eu vou ler hoje, diz o seguinte: Filipe encontrou Natanael e lhe disse, João 1,45, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Verso 46. E então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu, venha ver. Ninguém saía de Jerusalém para morar em Nazaré, mas todo mundo queria sair de Nazaré para ir morar em algum outro lugar. Ninguém saía de Ribeirão para morar em Nazaré, mas todo mundo queria sair de Nazaré para morar em Ribeirão, né? Eu ia falar o nome de alguma cidade, mas achei melhor não falar. Porque Nazaré é esse lugar insignificante. Esse lugar. Agora, para pensar comigo. Que cidade que Jesus nasceu? Qual? Belém, não do Pará, Belém, né? Jesus nasceu em Belém. Vocês lembram quem nasceu em Belém? O rei Davi. Então Jesus nasceu em Belém. Mas você já ouviu alguém falar Jesus de Belém? Mas você já ouviu alguém falar Jesus de Nazaré? Sim. O que Mateus está dizendo é, ele será chamado Nazareno, porque junto com ele está nascendo um reino totalmente diferente.
Porque Ele não vai governar o mundo por meio de um trono despótico, autoritário. Ele governa o mundo por meio da cruz e da ressurreição. Ele será chamado Nazareno, porque Ele não vem para destruir os seus inimigos por meio de uma vingança caprichosa, mas Ele vem estendendo arrependimento para todos aqueles que querem viver uma nova vida. Ele será chamado Nazareno, porque o centro de poder dele não são as glórias desse mundo. E olha, ouça isso que eu vou dizer. Jesus não fica nem um pouco deslumbrado com o seu dinheiro, com a sua casa e com o seu conhecimento. Porque Ele nunca precisou disso. Porque Ele sempre governou a partir de Nazaré. Ele é de Nazaré porque quando Ele chega num mundo violento como o que Ele nasceu, sabe a forma como que Ele vem para lidar com esse mundo perigoso e violento? Sendo Ele mesmo o príncipe da paz. Ele é de Nazaré porque quando um inimigo bate numa face dele, o que Ele faz é virar outra. E é esse rei que nós estamos seguindo. Por isso, quero terminar dizendo uma coisa para você e para mim. Se a gente tem algum tipo de arrogância, se a gente acha que vai liderar a nossa casa por meio da nossa virilidade, se a gente acha que a gente vai chegar longe por meio do nosso conhecimento, se a gente se deixou convencer pelos elogios de que a gente é incrível, e se existe em nós uma vaidade que nos faz achar-se melhor do que os outros, não é Jesus de Nazaré que a gente está seguindo. Porque para seguir Jesus de Nazaré tem que ser igual Ele, montado num jumento, sendo príncipe da paz, reinando por meio da morte, com a esperança na ressurreição final. Esse é o Jesus, esse é o reino que a gente está sendo convidados a viver, a experimentar. Então, irmão, eu vou falar duas coisas aqui e termino dizendo isso. Para alguns, a minha mensagem hoje é: acorda, desperta, dispõe-te, acorde. Mas para outros é: vá dormir. Vá dormir, porque se Deus não falou, não é para sair de onde você está. Que se Ele quiser, Ele fala com você. A questão é, no Egito, em Jerusalém, em Belém, em Nazaré, eu não sei onde nós vamos estar geograficamente, mas espiritualmente a gente sabe, toda a terra está cheia da glória e do conhecimento de Deus. Que a gente acorde para isso, e que a gente vá dormir e acorde e viva seguindo Jesus, o Nazareno. Que ao nome dele seja toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Amém, Igreja Vida? Aplauda Ele.